Metrópole Entrevista. Pedro Doria, bom dia, Pedro. Tudo bem com você? Tudo bom, Mário? Bom dia, Malu, bom dia, ouvintes. Bom dia, Pedro. Pedro, vamos conversar aí sobre mais um livro seu. Interessantíssimo, inclusive com um assunto maravilhoso. Fascismo à brasileira. Como o integralismo, maior movimento de extrema-direita da história do país, se formou e o que ele ilumina sobre o bolsonarismo. Pedro, conta essa história aí para a gente, que é fantástica. Pois é, você sabe, Mário, eu fui educado durante a ditadura militar, minha escola foi durante a ditadura, mas eu sei que isso não mudou muito, porque eu tenho 3 filhos e eu acompanho a educação deles. Por algum motivo misterioso, a gente, quando estuda a história do Brasil na escola, vê muito pouco sobre o integralismo. E, no entanto, foi o maior movimento fascista fora da Europa durante a década de 1930. Quer dizer, na mesma época de Hitler, de Mussolini, Salazar, Franco, toda essa turma, tínhamos aqui o nosso Führer, o nosso Duce, que era Plínio Salgado, e que é um grupo que chegou a reunir 1 milhão de pessoas durante... O Brasil tinha 35 milhões de brasileiros, quer dizer, não era... 1 milhão de pessoas não era pouca gente. Todos ali devidamente uniformizados por suas camisas verdes. Anauê! Fazendo a saudação romana, né, com o braço ali esticado e gritando Anauê. É isso mesmo. Mas, enfim, é uma coisa curiosa e, ao mesmo tempo, importante, porque se você mergulha nesse espírito do integralismo, a gente percebe que esse espírito jamais morreu. Ele estava ali. Sabe, a gente não costuma falar de política como cultura. A política é uma cultura, assim como a comida que a gente come, o batuque que a gente ouve. Então, essas coisas que um ritmo brasileiro vai entrando no outro e estão sempre remetendo às mesmas origens tupis, africanas, portuguesas, assim como os pratos que nossos avós comiam são os pratos que nós comemos, a política também está entre nós. São aquelas várias frases que a gente ouve dos nossos pais, dos nossos avós, que a gente se flagra repetindo para os nossos filhos. Então, essas culturas estão presentes, fazem parte do que o Brasil é. E, de alguma forma, o espírito do integralismo está presente entre nós ainda. Não é? Exatamente. Pedro, eu sou 30 anos mais velho que você. Eu me lembro de Plínio Salgado, que era um intelectual, um homem muito inteligente, candidato a presidente da República. E me lembro mais que o integralismo, ao contrário do bolsonarismo, tinha intelectuais de grande valor intelectual fazendo parte e acreditando que aquele era o melhor regime político que podia se viver. Isso confere com sua pesquisa? Completamente. Bem, a gente não pode esquecer, vamos começar pelo próprio Plínio. Plínio era um jornalista do interior de São Paulo, que ainda muito jovem, com 20 e pouquinhos, se muda para São Paulo, capital. Ele vai trabalhar no Correio Paulistano, que era um dos maiores jornais de lá. Plínio era um escritor, os seus romances eram best-sellers nos anos 20. Se tornou deputado estadual paulista. Agora, não só isso. O Plínio foi um dos poetas a ler poemas próprios na Semana de Arte Moderna de 1922. A celebradíssima Semana de Arte Moderna de 1922. Não é só isso. O número 2 do integralismo era um historiador cearense chamado Gustavo Barroso. Era um tipo muito alto, muito forte. Lembro. Pois é, Barroso, antes de ser o chefe da milícia integralista, ou seja, o equivalente integralista à SS nazista, ele tinha sido presidente da Academia Brasileira de Letras.
O número 3 do integralismo era Miguel Reale, o pai, o primeiro Miguel Reale. Miguel Reale era o grande intelectual do integralismo, apesar do Plínio e apesar do Barroso. O Miguel era o cara que pensou o que seria o Estado integral, ou seja, o que seria o Estado fascista brasileiro se eles viessem a chegar ao poder, né? Miguel foi depois reitor da USP, da Universidade de São Paulo, e é, se não o maior, um dos 5 maiores juristas brasileiros do século XX. E por aí vai. Dom Helder Câmara era integralista, Vinícius de Moraes era integralista. Quer dizer, a lista é muito longa. A gente sempre tem de lembrar que o integralismo acaba em 1938, após o golpe do Estado Novo, e, evidentemente, já não havia mais a ação integralista brasileira, como não havia nenhum outro partido político no Brasil, quando estoura a Segunda Guerra Mundial, ou seja, a gente está falando de algo anterior à guerra provocada pelos fascistas, anterior aos 85 milhões de mortos, anterior ao Holocausto. Agora, antes disso, muitos brasileiros, como você bem caracterizou, brilhantes, foram fascistas. Pedro, inclusive, em 1937, quando Getúlio estava se preparando para dar o golpe no Estado Novo, mas alimentando a ideia de que ia ter uma eleição, tinha candidatos a presidente da República, inclusive ele incentivava, o integralismo e Plínio Salgado participaram e apoiaram esse golpe, que resultou naquela Constituição chamada Polaca, não é? Pelo mesmo cidadão que redigiu o ato institucional número 1. Não é? Depois foi quando Plínio viu que foi alijado, foi que tentou aquele golpe, tentando render Getúlio Vargas lá no Palácio residencial, né, o Palácio Guanabara, onde ele cercou e tentou prender ou matar Getúlio. Não foi? Foi isso mesmo. O Getúlio mandou o Francisco Campos. Francisco Campos é esse grande jurista de direita. Jurista, Chico Ciência. O apelido dele era Chico Ciência. Chico Ciência era... Chico Ciência, o Francisco Campos, também é um jurista muito importante do século XX brasileiro. E, como gostava de uma ditadura, né, ele escreve a Constituição, que é uma Constituição fascista, inspirada na Constituição polonesa da época, para o Estado Novo do Getúlio, e depois ele é responsável na ditadura militar pelos 2 primeiros atos institucionais, o AI-1 e o AI-2. O Chico Ciência apresentou a Constituição para o Plínio antes do golpe do Estado Novo. Então, o Plínio teve, de fato, autorizado pelo Vargas, acesso a todas as informações sobre o golpe que aconteceria em 10 de novembro de 1937. E o objetivo do Getúlio, o Getúlio era aquele cara que queria fazer. O Getúlio era o típico político brasileiro de construtor de coalizões, né? Fazia acordo com todo mundo. Ele queria, de trabalhistas a fascistas, passando por liberais entre os ministros dele do Estado Novo. E ele achava que ele ia conseguir atrair o Plínio oferecendo o Ministério da Educação. Para os fascistas, o Ministério da Educação e o Ministério da Cultura são sempre os ministérios mais importantes, porque é através da educação e da cultura que você consegue doutrinar, que você ensina as crianças e ensina as pessoas através das artes, né? Do cinema, do rádio, do teatro, etc. Você ensina as pessoas o que é, no caso deles, o Brasil grande, ou a Itália grande, ou a Alemanha grande, etc. O Plínio estava muito tentado, e o Plínio não fazia questão de ser o chefe nacional do regime fascista brasileiro, mas ele fazia questão de uma coisa, que o Getúlio assumisse a ação integralista brasileira como líder dela e fizesse aquilo que tudo quanto é partido fascista faz, tudo quanto é país fascista fez, que é unir a identidade nacional à identidade do partido. Assim, a bandeira italiana foi Teofátio Romano com Mussolini, a bandeira alemã virou a bandeira do Partido Nazista. O Plínio queria isso, que a AIB virasse a estrutura do Estado brasileiro. Aí o Getúlio falou que não. O governo era dele, o governo seria amplo, uma ditadura.
Mas seria um governo amplo, porque a maneira como Getúlio compreendia a política. E nessa não teve acordo. Apesar de ter o convite para ser ministro da Educação, o Plínio recusou. Houve uma crise dentro da AIB, muita gente achou que o Plínio negociou mal e que já devia ter partido para o golpe, tentar dar um golpe fascista em cima do golpe do Estado Novo. E aí aconteceu, no início de 1938, o ataque ao Palácio Guanabara. Os fascistas, os integralistas, chegaram aos jardins do palácio, dominaram os guardas e passaram uma madrugada inteira trocando tiros. Inclusive, sabe, Mário, a Alzira Vargas, filha do Getúlio, estava ali na janela dando tiros. O próprio Getúlio deu tiros na janela. Você imagina a situação. O presidente da República trocando tiros e o exército demorou horas para chegar em resgate ao presidente da República. É uma situação inimaginável hoje em dia, claro. Agora, seja aí, daí vê uma diferença entre o integralismo e o regime bolsonarista, não é? Porque lá tinha muitos intelectuais, aqui todos são contra os intelectuais. Agora, será que essa história de entregar o Ministério da Educação ao Olavo de Carvalho tem alguma coisa a ver com isso? Ou é brincadeira minha, Pedro? Ô Mário, se você pergunta para o Olavo de Carvalho, que é o ideólogo aí do bolsonarismo, ele vai dizer que ele não tem nada de fascista, ele vai dizer que não tem nada de integralista, que, na verdade, ele tem horror no integralismo. Mas quais são os ministérios que os olavistas mais fizeram questão de ter? O da cultura, que, aliás, foi extinto, virou uma secretaria, e o da educação. E não é à toa, porque é a ferramenta de doutrinação, é a maneira como você usa. A diferença é que Plínio Salgado montou um movimento de 1 milhão de pessoas, Jair Bolsonaro não consegue montar um movimento de 1 milhão de pessoas. Aliás, Jair Bolsonaro mal consegue as 450 mil assinaturas para formar o partido político dele. Quer dizer, tem uma desorganização muito grande, tem esse horror à atividade intelectual, ao conhecimento em geral, né? Científica, ao jornalismo. Quer dizer, existe de fato essa característica no bolsonarismo, mas há muitos pontos também que são pontos de semelhança. O Plínio era um homem do interior de São Paulo, criado no interior de São Paulo. Jair Bolsonaro é um homem do interior de São Paulo, criado no interior de São Paulo. Quando você perguntava, uma das características do fascismo dos anos 30 era essa coisa. O fascismo precisa inventar um passado nobre para aquele país, né? Então, na Itália, vai ser a Roma imperial que vai ser revivida. Na Alemanha, vai ser aquele passado viking e tudo mais. O Plínio Salgado considerava que o brasileiro ideal era o caboclo. Porque o caboclo, e isso é verdade, era o descendente dos bandeirantes. O Plínio percebia, naqueles anos 20, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Recife, se tornando cidades cosmopolitas. O Plínio percebia nisso uma coisa dos homens ficando afeminados, ficando muito bem comportados, ganhando modos, enquanto que o brasileiro ideal era o caboclo, porque era aquele homem que, como bandeirante, ainda entrava no mato, enfrentava perigos, andava armado. E se você olha muito para o discurso do bolsonarismo, tem essa celebração, embora eles nunca usem o termo bandeirante, você percebe nitidamente a floresta para ele é uma coisa que você tem que entrar, estou falando do Bolsonaro agora, você tem que entrar e você tem que desbravar. A floresta serve para você garimpar ou para você plantar, quer dizer, esse passado remoto do Brasil, da colônia, né? Que a economia brasileira era o garimpo em Minas, ou então plantação, na época plantações de cana, hoje plantações de soja e pecuária. Então, esse ideal, o que é o brasileiro ideal do Bolsonaro, é muito parecido com o brasileiro ideal do fascismo dos anos 30. Existe outra característica que é importante, que é que você tem duas maneiras de definir fascismo. Uma é a definição histórica, outra é uma definição que vai da alma do fascismo, né? Qual é a característica do fascismo como movimento político? É
é um movimento político guiado por aquilo que o Freud chamava de pulsão de morte. Sim, sim. Pois é, claro. E você percebe nitidamente que a pulsão de morte vai desde a morte literal, e você percebe no discurso do Bolsonaro que tem uma certa celebração da morte, né? Os vermelhos têm que ir para a ponta da praia. A ponta da praia, na ditadura militar, era onde você levava os guerrilheiros de oposição para que fossem fuzilados. Essa maneira como o presidente Bolsonaro lidou com a pandemia é uma celebração da morte. Não, está tudo bem, vamos enfrentar a morte, venha para quem for. Assim como tem a morte no sentido metafórico, né? Que é destruir a nova república, destruir a maneira como a nova república lidou. Eu estou falando da nova república toda, tá? De Sarney a Dilma, independentemente de se fossem presidentes de esquerda ou de direita. É destruir a cultura que a nova república criou, destruir as instituições que a nova república criou, destruir a ideia da Constituição de 1988, que inclusive é uma ideia que veio dos militares, tá? De grandes reservas indígenas. Então, tanto no sentido metafórico quanto no sentido literal, existe essa pulsão de morte, essa celebração da morte e da destruição. Maravilha, maravilha essa observação sua. Estou conversando com Pedro Doria, jornalista, escritor, lançando agora Fascismo, a brasileira. Malu Fontes quer fazer uma pergunta a você, Pedro. Oi, Pedro, bom dia. Bom dia, Malu. Me ouve bem? Ouço bem. Meu querido, é o seguinte, a gente hoje, o tempo inteiro, né, a gente vê no jornalismo, na cultura, né, nas manifestações pró e contra governo, o tempo inteiro falando de um governo fascista, né, um governo de ultradireita, de autoritarismo, e muitas vezes a gente vê até pessoas um pouco que se dizem ou que se autoconsideram um pouco sensatas, dizendo que a gente está banalizando a ideia de fascismo no Brasil. Você que estudou esse movimento desde as origens lá no Brasil, no caso de Plínio, né, do integralismo, como a gente sempre tem essa tese de que a história se repete em ciclos, uma espécie de espiral, claro que não do mesmo modo, dentro dos contextos históricos de cada época, de cada tempo, de cada cultura. O que temos hoje, né, em termos de atualização desse fascismo, desse movimento político autoritário na República? Como você considera esses dois tempos? Uma comparação que você faria. Como, se estamos atualizando o fascismo no Brasil, em que medida e de que forma? Sabe, Malu, eu lido com uma certa ambivalência, porque eu respeito muito a preocupação de banalizar o termo fascismo. O que o fascismo fez resultou na morte de 85 milhões de pessoas. Isso não é... Nada na história foi como que o fascismo foi. Eu estou me referindo aqui ao fascismo histórico. E o fascismo gerou regimes totalitários que faziam essa fusão entre identidade nacional e a identidade de um partido político. Eram também regimes muito corporativos, né? Então, se você queria ser alguém na sociedade italiana, se você queria ser alguém na sociedade alemã, você tinha que pertencer ao partido. Você tinha que seguir os preceitos do partido. Isso valia para o banqueiro, isso valia para o operário, para todo mundo. E a sua posição na sociedade era uma posição dada pela sua hierarquia dentro do partido. A gente não está vendo nada parecido com isso. O presidente americano Donald Trump não é isso, o presidente húngaro Viktor Orbán, o primeiro húngaro Viktor Orbán não é isso. Quer dizer, agora, se a gente vai para essa definição que muitos especialistas usam, que eu estava me referindo, que é a definição da alma do fascismo, que é essa pulsão de morte, aí nós temos isso. Aí você tem, nesses líderes de extrema-direita, que estão meio que sequestrando democracias, você tem os traços do autoritarismo e você tem esse fascínio que eles têm por morte, e a gente não pode desconsiderar isso. Se eu acredito que nós vamos ter algo como foi o fascismo que existiu entre os anos 20 e 40, de países totalitários e tudo mais, não acredito. Agora, o Brasil poderia ter se tornado um país fascista.
o Brasil tinha, digamos assim, dentro de si, dentro da sua sopa cultural, a possibilidade de se tornar um país fascista. Não aconteceu por causa de Getúlio Vargas. Não aconteceu porque o político mais talentoso da época era alguém que costurava coalizões. E essa questão de fazer o acordo é algo que nós, brasileiros, também tendemos a fazer. Nós gostamos de um tipo de acordo. Tanto que o Bolsonaro poderia ter caído por um impeachment se ele não cedesse ao espírito que impera na política brasileira, que faz um acordo. Senta com o Centrão, começa a costurar, desce o tom e tudo mais. Quer dizer, eu não acho que nesse esquema bolsonarista que ele manteve o governo dele durante 1 ano e meio, até a prisão do Queiroz, que é o do constante desafio, eu não acho que ele teria terminado o mandato. Agora eu já não sei o que vai acontecer, pode ser que ele consiga terminar. Depende se o velho Bolsonaro aflora ou não. Depende o que Bolsonaro vai acontecer. Mas eu acho que nos serve de um alerta pelo seguinte: embora na nossa cultura política o acordo tenda a ser mais forte e, de certa forma, suaviza até os nossos piores momentos, nossa ditadura militar foi horrorosa. Assim como a ditadura do Vargas foi uma ditadura horrorosa, com pessoas barbaramente torturadas, com pessoas executadas, com censura à imprensa, com censura às artes, com pessoas exiladas do país, empresas privadas encampadas. Isso tanto no governo Vargas quanto no governo militar nós tivemos. Mas se você compara com as ditaduras vizinhas a nós, a ditadura argentina, a ditadura no Paraguai, a ditadura no Chile, só para citar 3 exemplos, poderia falar do Uruguai também, a nossa foi uma ditadura mais amena. Então a gente tem essa força que ameniza a coisa. Mas a gente não pode esquecer que o espírito do fascismo está lá. Mesmo durante a ditadura militar, não foi ele que predominou. A cultura do militar brasileiro é uma cultura autoritária, mas não é uma cultura totalitária. De só eu mando. Os militares aprenderam rápido a compartilhar poder dentro da sua ditadura, que é a pressão que os militares agora faziam com Bolsonaro. E eu volto sempre ao ponto. Eu acho que a grande lição do integralismo, e é uma pequena tragédia do nosso sistema educacional, que o integralismo não seja ensinado nas escolas quando a gente estuda história. No máximo, uma coisa citada vira aquele folclore dos galinhas verdes, mas é uma pequena tragédia porque o tamanho que o integralismo teve nos força a lembrar que esse tipo de espírito totalitário, que é encantado pela morte, é algo que faz parte do Brasil. Pedro, você acha que esse contingente encantado pela morte da extrema-direita brasileira sempre existiu e é a base de sustentação do governo Bolsonaro hoje? Eu acho que sempre existiu, Mário. O que foi a escravidão? Entende? O que são os capitães do mato quando eles entram nos quilombos? Eles não entravam nos quilombos para pegar os negros fugidos e levar de volta para as fazendas. Eles entravam nos quilombos para matar todo mundo, para mandar um recado: olha o que acontece se você fugir. O que acontece nas periferias brasileiras com nossas polícias militares? Quer dizer, a tortura acabou para a classe média, a tortura acabou para preso político, não tem mais preso político. Mas em todos os estados brasileiros ainda existe uma tortura feita pelo Estado. A diferença é que nós isolamos isso e tentamos não ver. A gente nega isso até para nós mesmos. Mas esse encantamento com a morte e essa cultura do Estado que mata é algo que pertence ao Brasil. Agora, houve um acidente histórico, porque é um acidente histórico, foi uma tempestade perfeita,
E esse espírito, que é o espírito miliciano, tá certo? Esse espírito chegou à presidência da República. E a base desse espírito é a mesma base que está por trás dos movimentos fascistas na Europa também. Os movimentos fascistas também faziam milícias, que eram grupos paramilitares, que eram, em geral, pessoas, soldados treinados. Isso era verdade para os camisas caqui alemães, é verdade para os camisas azuis portugueses, é verdade para os camisas negras italianos. Eles eram soldados treinados que formavam forças paramilitares para bater naqueles que eles consideravam inimigos. As milícias no Rio de Janeiro não são diferentes disso. Os grupos de extermínio que existem na Bahia, que existem em Minas, que existem em São Paulo, dentro das polícias militares, não são diferentes disso. Em geral, de uma forma cínica, o Estado brasileiro tolera ou às vezes até usa esses grupos. A diferença é que o espírito desses grupos chegou à presidência da República. A gente não pode esquecer que milicianos estão entre os principais condecorados pela família Bolsonaro na sua atividade política parlamentar, né? Mas por que, então, esse integralismo e toda essa história tão pouco estudada? Quer dizer, por que os vários governos de várias tendências do Brasil nunca tentou aprofundar e transformar isso num conhecimento mais coletivo? Se você vai para... Mário, não é algo que a academia brasileira não tenha estudado. Sabe, quando você vai... Se você vai tão longe... Quando que o Brasil começa a ser compreendido? O Brasil começa a ser compreendido justamente nos anos 30, justamente no período do final da Primeira República e a ascensão do Vargas. Então, você tem gente como Gilberto Freire, você tem gente como Sérgio Buarque de Holanda, e tanto no Gilberto Freire quanto no Sérgio Buarque de Holanda já está reconhecido esse traço de violência profunda do brasileiro. Quando o Sérgio Buarque fala do brasileiro como homem cordial, ele está falando de um brasileiro... A gente, com muita frequência, tem a impressão de que ele está falando de um brasileiro bonzinho. Não, ele está falando que nós somos movidos muito à emoção. A gente está envolvido muito aos nossos laços afetivos. Então, o homem, para defender sua família, tem o direito, inclusive, de matar. Mesmo que a defesa seja uma defesa apenas metafórica, uma defesa da honra, uma defesa de um comentário que alguém fez para uma filha ou para a mulher do sujeito, tudo mais. Quer dizer, tem uma certa legitimidade da violência através da paixão. É como se o homem que é violento pode ser desculpado porque estava num momento de extrema emoção. Então, isso poderia justificar. Agora, uma coisa, e eu estou citando esses, dos anos 30 para cá, os estudos sobre a participação da violência na cultura brasileira são imensos e são detalhados por antropólogos, por cientistas políticos, por sociólogos, por psicólogos, por especialistas de toda sorte. Agora, o problema é que outra das nossas características que também tem a ver com o homem cordial é justamente essa de nós tendemos a fazer o acordo. Então, você percebe, a ditadura argentina matou muito mais, a ditadura chilena matou muito mais. E quando terminou a ditadura, até o general Pinochet foi preso. Presidentes da República foram presos por crimes cometidos contra a humanidade. Nós fizemos a anistia para todos. Nós fazemos o acordo. A gente tem plena consciência da violência que existe em nós e, ao mesmo tempo, nós temos uma tendência a, quando o acesso de violência acaba, a gente esconde ele, a gente tapa ele. Então, houve um acordo no final da ditadura militar, por exemplo, em que ninguém vai tocar no exército, ninguém vai tocar em ninguém, e vocês não se metem mais na nossa política. E a gente vai meio que vivendo de acordo em acordo. Uma das questões, e isso está também no fato de que a gente não ensina
sobre o quão fascista o Brasil foi nos anos 30, sabe? Eu acho que após o governo Jair Bolsonaro, porque esse governo em algum momento vai terminar, seja com um mandato, seja com 2, após o governo Jair Bolsonaro, o Brasil tem que ter uma conversa consigo mesmo a respeito de qual é o nosso compromisso com a democracia. E quando eu falo de democracia, eu estou me referindo a uma democracia liberal, na qual o princípio essencial é de que todos os cidadãos devem ser tratados da mesma forma. Porque hoje a nossa democracia não é assim, né? Alô? Pedro, seu livro, a gente está vivendo agora um momento, né, que inclusive a própria cultura dentro desse governo, mais uma vez, me recebendo aí um golpe, que é a história de taxar os livros, mas não quero falar disso com você agora, só para colocar o assunto na roda. Você está lançando um livro num momento desse, né, de livrarias ainda fechadas ou semi-fechadas, nossas 2 grandes redes de livrarias no Brasil em processo aí de falência. Como a gente compra seu livro agora, para além, claro, imagino que já esteja disponível online, não sei, ou em pré-venda, mas como está sendo a distribuição do seu livro e quando o leitor de Salvador pode tê-lo? Alô, o leitor de Salvador pode tê-lo imediatamente como e-book. Nas principais livrarias que vendem e-books, você já o encontra. E você já pode comprar em pré-venda. Algumas livrarias começaram essa semana a fazer a distribuição do livro físico. Eu já soube de 1 ou 2 pessoas que receberam. Então, o nome do livro é Fascismo Brasileira. É um livro de história popular. Eu sou jornalista, eu não sou historiador. Então, o que eu faço é o que a gente costuma chamar de jornalismo científico. A diferença é que eu não faço sobre ciências duras. Eu faço sobre ciências sociais. E em essência, história, tudo é factual, tudo é cuidadosamente pesquisado, mas é contado como se fosse um romance. É contado com as ferramentas da narrativa, da ficção, para que o livro seja interessante, seja divertido de ler. E por quê? Qual o objetivo de escrever livros de história? Eu não sou o único jornalista que faz isso, existem outros. Qual o objetivo de escrever livros de história do Brasil nesse tipo de tom? Livros fáceis e divertidos de ler. O objetivo é muito claro, a gente precisa conhecer melhor nossa história. Até para a gente parar de cometer erros que nós cometemos repetidamente, porque é claro que, como você estava dizendo, a história não se repete de formas perfeitas. Mas como a base da nossa cultura política é a mesma que era na geração dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós, a gente, em determinadas situações de crise, tende a tomar as mesmas conclusões. E isso faz com que esses paralelos comecem a surgir ao longo da história. Sabe? Então é importante a gente conhecer a nossa história, porque ela nos ensina a não cometer certos erros. Outra coisa, eu queria te perguntar, saindo do seu livro e vindo um pouco para a história aqui do chão da terra agora, ou nem tanto chama assim, da nuvem. Eu acompanho você nas redes sociais, e, inclusive nos últimos tempos já lhe vi envolvido em algumas polêmicas. Não estou dizendo que você se envolveu, mas você sabe que foi envolvido. E a gente tem falado muito da cultura do cancelamento, da polarização política nas redes, e desse Brasil, que não vamos negar isso, desse Brasil das bolhas que se embate, né, que se combate todo dia, os fascistas, os progressistas. Eu queria que você fizesse um pouco uma leitura de como você acompanha essa conversa. É uma conversa, se é um ataque, se é uma briga política desse Brasil das bolhas nas redes sociais? Malu, essa é uma pergunta importante. Eu acho que o ponto principal para a gente compreender o que acontece nas redes sociais é o seguinte: a gente tem que compreender que quando você entra num Twitter, quando você entra num Facebook, quando você entra num Instagram, existe um programa de computador, que é um algoritmo, que está tomando a decisão o tempo todo de escolher qual é o tweet, qual é o post, qual é a fotografia, qual é o vídeo que vai aparecer para você.
Esse programa de computador é um programa movido a uma espécie de inteligência artificial. E o que esse programa... Qual é o critério de edição? Porque esse programa é um editor, né? Ele está escolhendo o que você vai ver. Qual o critério que esse programa utiliza? O critério que esse programa utiliza é aquilo que vai te chamar mais atenção. Então, tudo que você faz no seu celular ou no seu computador, a rede social está observando. Por onde que seu dedo passa na tela, por onde que a seta do mouse passa na tela, quanto tempo você fica mais ou menos num determinado tipo de post, se você bota um curtir, se você bota um coraçãozinho, se você bota uma carinha sorrindo, se você comenta, se você lê os comentários, e ele vai aprendendo tudo aquilo, ele vai percebendo que outras pessoas têm comportamentos similares ao seu, e ele vai fazendo uma grande equação para tirar a conclusão. O objetivo dele é só um, tá? Ele quer que você fique dentro daquela rede social a maior quantidade de tempo possível. Então, as coisas que ele vai te mostrar são as coisas que te chamam mais atenção. O programa não está procurando isso, mas o que o programa aprende é o seguinte: quanto mais tempo ele deixar cada um de nós, seres humanos, indignados, mais tempo a gente vai ficar lá dentro. Então, no fim das contas, o que redes sociais, principalmente como Twitter e Facebook, YouTube também, tá? O Instagram um pouco menos. O que essas redes descobrem é que se eles nos deixarem indignados, se eles nos deixarem irados, se eles nos deixarem motivados e com raiva muito tempo, a gente vai ficar muito tempo lá dentro. Isso é como nós somos. Isso é uma coisa que nos mantém atentos, isso é a coisa que nos mantém mais atentos. Isso é um instinto de quando éramos uns seres pelados na savana africana, que precisávamos ficar alertas para os perigos. Do tigre dente de sabre, do mamute, ou seja lá qual fosse, ou da tribo inimiga, não importa. Então, nada vai nos deixar mais atentos se nós estivermos com raiva, se nós estivermos indignados. Só que aí calha de a nossa conversa pública, a nossa conversa sobre política, estar se dando principalmente nas redes sociais. Então, a gente, de repente, tem uma máquina, antes de você pensar desinformação, antes de você pensar fake news, percebe que a gente tem uma máquina que nos faz conversar sobre política constantemente com raiva do outro, constantemente indignados. É isso que gera a polarização. É isso que gera a esquerda com raiva de direita e os dois querendo jogar o centro para o colo do outro, né? Porque nenhum dos dois quer que exista um centro. Para o cara de esquerda, o centro é de direita, para o cara de direita, o centro é comunista, e por aí vai. De repente, fica parecendo que só existem comunistas e fascistas. Dentro desse espaço, você já tem o território perfeito para espalhar fake news. Claro, porque se todo mundo já está com raiva, todo mundo já está indignado, todo mundo já olha para o outro lado, achando que o outro lado é antipatriota, que é o pior para o país. Não é apenas uma pessoa que discorda, essas pessoas já estão previamente predispostas a acreditar em qualquer mentira que se fale a respeito do outro lado. Agora, nesse tipo de ambiente, que tipo de político que você vai eleger? O político que tem o discurso que mais se adequa a este tipo de clima político que se cria. Então, no fim das contas, a gente caiu numa armadilha. As redes sociais são máquinas de eleger extremistas. Mas aí você vai se virar para mim e vai falar, então não tem solução? Existem duas soluções. Uma é, de alguma forma, as redes sociais mudarem a maneira como funcionam. O problema é que elas vivem de propaganda e elas não têm programas que querem que você fique a maior quantidade de tempo ali à toa. É para que você veja mais propaganda, não é para que a gente fique fascista ou comunista. A lógica não é essa, a lógica é uma lógica comercial. Então elas têm que mudar ou por uma ação governamental ou por decisão própria. Ou então a gente vai ter que esperar anos o suficiente para nos acostumarmos. Porque não vamos esquecer de uma coisa, você não consegue... o Mário sempre tão gentil aqui, por exemplo,
no rádio, você não consegue imaginar um radical manipulando gente através das ondas de rádio. Ninguém vai ser seduzido por alguém gritando no rádio, por alguém dando ordens e tudo mais. E, no entanto, quando o rádio estava surgindo na década de 1920, foi exatamente isso que aconteceu. Mussolini e Hitler usaram o rádio muito bem, porque as pessoas não estavam habituadas com aquele novo formato de comunicação. A única maneira de você fazer com que uma informação chegasse a muita gente de muito longe até ali era o texto escrito, era o texto impresso. De repente aparece o rádio, que tem o calor da voz, que tem a emoção. Então, também naquele momento, quando havia uma tecnologia de informação muito nova, de comunicação muito nova, também aquilo foi usado por radicais, como as redes sociais estão sendo usadas hoje. Em algum momento, a gente vai se acostumar com esse novo método, com esse novo meio de comunicação, e nós não vamos ser tão manipuláveis. Até lá, aguenta a tempestade, porque vai ser duro. Pedro, muitíssimo obrigado. Uma pena que o nosso tempo esgotou. Conversar com você é uma maravilha. Parabéns aí pelo livro, sucesso e continue aí nessa luta. E para nós aqui é sempre um prazer enorme conversar com você. Um abração, Pedro, e até outra oportunidade. Mário, Malu e todos os ouvintes de vocês, muito obrigado.